Olá, você que me assiste, Deus abençoe todo o teu momento deste dia, no nome de Jesus. Vamos orar? Mas eu quero deixar o título dessa mensagem que é muito interessante. Se pagou o bem com o mal, aguarde o pior. Se pagou o bem com o mal, aguarde o pior. Neste título nós vamos falar de bondade, reconhecimento, ingratidão, tolice e sabedoria. Bondade, reconhecimento, ingratidão, tolice e sabedoria. Tudo isto no versículo 5 até o versículo 16 do primeiro livro de Samuel, o capítulo 25. Mas vamos orar. Deus Santo, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã, obrigado por esta tarde, obrigado por esta noite com esta pessoa que assiste este vídeo em qualquer momento que ela estiver assistindo. Eu oro ao Senhor para que o Senhor a abençoe, que a palavra do Senhor entre no coração dela, que ela seja feliz na tua presença e sabendo que com o Senhor ela pode, ou no Senhor ela pode confiar, e com o Senhor ela será feliz, porque o Senhor proverá todas as necessidades deste homem, desta mulher, deste jovem, deste adolescente, desta criança, deste ancião que assiste este vídeo. Nós oramos porque assim cremos no nome de Jesus. Amém. Eu quero começar este vídeo dizendo sobre uma senhora chamada Tainá Fernandes. Ela disse num dos seus escritos aí, no seu Instagram e Facebook, alguma coisa da vida, ela afirmou que a mulher sábia edifica sua casa, mas se o marido for tolo, ela não edifica. Bom, eu fui na página então, porque discordo do que disse essa Tainá, e fui na página dela. Na página dela tem algumas fotos lá, indecentes. Tem um testemunho dela que ela diz gostar de um homem casado e o forçou a separar da sua família para estar com ela, e ele pediu acho que 2 meses ou 3 meses a ela para dar a decisão, e ela pedindo opinião às pessoas. Por que eu estou falando disso? Porque o que ela diz sobre a mulher sábia não condiz com a pessoa dela. Ela não age com sabedoria. Isso eu escrevi na página dela. De que mulher sábia você está dizendo? Com que autoridade você fala sobre uma mulher sábia? A Bíblia, quando fala da mulher sábia, ela fala por outros meios, e a Bíblia tem promessa de Deus para a mulher sábia, indiferente do marido que ela tenha. Deus tem um tratado com a mulher, Deus quer que a mulher seja sábia e temente a Ele, e se ela for sábia e temente a Ele, ela recolherá a recompensa que vem de Deus, indiferente de quaisquer situações com seu marido. Então, a Bíblia diz que a mulher sábia ganha o seu marido também para o Senhor. A mulher prudente sabe como agir na vida. Então, para se falar de uma mulher sábia, de uma mulher prudente, precisa, se for feminina, ser esta mulher. Senão está falando sem conhecimento e está falando em contramão do que diz a palavra de Deus. Por isso é perigoso você ouvir ou seguir tudo aquilo que não condiz com a Bíblia Sagrada, o que a Bíblia diz. A Bíblia é o livro da sabedoria. Bom, vamos falar então desse assunto. Se pagou o bem com o mal, aguarde o pior. Estamos diante de um fato e vamos ler agora primeiro o livro de Samuel, capítulo 25, o versículo 5, 6, 7, o 10 e o 11. Diz assim no versículo 5: Por isso enviou 10 homens jovens, dizendo, ou Davi enviou 10 homens jovens a Nabal, lá no Carmelo, dizendo-lhes, levem minha mensagem a Nabal e o cumprimente no meu nome. Davi estava querendo que Nabal entendesse quem é que estava enviando a mensagem a ele. Eu sou Davi que te envio a mensagem. Nabal era da mesma tribo de Davi.
Então, Davi está enviando a mensagem a Nabal em consideração como se ele fosse um filho de Nabal, né? Um dependente de Nabal. E Davi diz, cumprimente no meu nome e digam-lhe, versículo 6, longa vida para o Senhor e muita paz para o Senhor e sua família e muita prosperidade para tudo que é seu, para todos os seus bens, muita prosperidade. No verso 7 ele diz, sei que o Senhor está tosqueando suas ovelhas, como o Senhor sabe, teus pastores estiveram conosco, pastoreando tuas ovelhas, e nós não lhe fizemos agravo algum, nem coisa alguma deles se perdeu em todo o tempo que estiveram conosco no Carmelo. Versículo 10 diz, Nabal respondeu aos jovens homens de Davi. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Porque hoje em dia existem muitos escravos que fogem dos seus senhores. Versículo 11, ele faz a pergunta, deveria eu pegar o meu pão, a minha água e a carne do meu gado que abati para os meus tosquiadores e dá-los a homens que nem sei de onde vêm? Que palavra, que resposta dura de Nabal. Andemos no texto. Davi sabe que aquele era um momento festivo. Davi estava ali no deserto, né? Na parte baixa do Monte Carmelo. Ele estava ali no deserto com seus homens, 600 homens. Possivelmente lhes faltou comida, e Davi sabia que era festivo tosquear 3.000 ovelhas como tinha Nabal. Um momento maravilhoso para o proprietário, para o dono. Davi então faz o seguinte, olha, eu vou enviar 10 homens a Nabal. E preste atenção nesse número 10 que vamos falar dele no próximo vídeo, possivelmente. Então, ele envia 10 homens, né, jovens a Nabal. E ele diz, olha, vocês vão cumprimentá-los no meu nome. Davi pensava que Nabal sabia de todos os fatos que aconteceram, sabia da existência de Davi, sabia de que Davi era um homem de bem. Então ele falou, cumprimente-o no meu nome. Vocês talvez ele não conheça, mas a mim ele deve conhecer. Cumprimenta-o no meu nome. Mas traz a ele o cumprimento dizendo, olha, eu quero que o Senhor tenha vida longa. Que o Senhor tenha muita paz, que haja paz na tua família também, e que haja muita prosperidade sobre os teus bens. Então, os homens cumprimentam, né? E falam o que foram ali fazer. Mas Davi também manda que eles digam, olha, quando os teus homens estiveram conosco, nós os protegemos, nós os guardamos, e o Senhor sabe que eles estiveram conosco, o Senhor sabe que eles estiveram pastoreando ali no deserto, nós os ajudamos, nós protegemos para que nada deles fosse roubado ou fosse tirado deles. Se o Senhor não está sabendo disso ainda, pergunte aos teus homens. Tudo o que nós queremos é que o Senhor, dentro da tua condição, separe alguma coisa e nos dê para levar, para que nós tenhamos comida. Então Nabal dá essa resposta dura. Não quis perguntar aos seus homens, não quis saber de nada. Pelo contrário, ele humilha o nome de Davi. Ele diz, quem é Davi? Davi? Esse Davi aí é o escravo que está fugindo do seu senhor. E esse filho de Jessé é muito pobre. Nabal estava se colocando muito acima de Jessé e muito acima de Davi. Afinal, Davi apacentava as poucas ovelhas do seu pai, como disse o seu irmão mais velho. Um dia com ele lá, quando estavam ali para confrontar o gigante Golias. O próprio irmão humilhou, dizendo, vem você, deixando as poucas ovelhas do meu pai lá no pasto e vem aqui só porque você é atrevido, você é para frente, você gosta de saber das coisas, você é presunçoso. Agora Nabal faz muito pior.
Nabal chama de escravo fugitivo. E além de humilhar Davi, humilhar Jessé, dizendo, ele pensa que usando o nome daquele pobre Jessé, quem é Jessé? E quem é esse filho dele? Ele também humilha aqueles 10 homens, e dizendo, devo eu pegar o meu pão, a minha água, a carne que abati, para dar para os meus tosqueadores, e dar a homens forasteiros, que eu nem sei de onde vêm, o que fazem na vida, desocupados? Isso estava dizendo Nabal. Bom, os servidores de Davi voltam com a mensagem. Eles foram fiéis na ida e foram também fiéis na volta. E entregaram a Davi todas as palavras de Nabal. Davi sabia o que tinha feito a Nabal, o bem que tinha feito a Nabal. E no vídeo próximo, você, ou até mesmo no final desse vídeo, talvez eu possa falar disso, da grandeza que foi Davi para Nabal, para a casa de Nabal, para as ovelhas de Nabal, para os servidores de Nabal. O que acontece é que Nabal estava negando Deuteronômio 15, capítulo 11, capítulo 15, versículo 11, que diz, quando o pobre estiver na tua terra, e o pobre sempre estará perto de vós, por isso Jesus repetiu isso mais tarde, os pobres sempre tereis convosco. Quando está escrito ali em Deuteronômio, já Deus mandando Moisés ensinar ao povo isso, quando tiver o pobre perto de vocês, na sua abastância, não feche as tuas mãos para o pobre, dê-lhes deliberadamente, dê-lhes à vontade, abençoa o pobre, não deixa que o pobre saia faminto da tua presença, porque o Senhor teu Deus está te abençoando. Mas Nabal negou isso. Nabal não quis saber. Nabal quis humilhar Davi. E quando a resposta chega, Davi revoltou. E Davi diz, olha, o bem grande que eu fiz a este homem, eu vejo que ele não merece. Mas que Deus me puna 1000 vezes mais, se ainda hoje não morrer todos os homens da casa de Nabal, inclusive Nabal. Então, os servos sabiam que eles estavam em risco, todos ali, porque Davi tinha tomado a decisão, e um servo de Nabal ficou sabendo dessa dureza, viu essa dureza de Nabal, e sabendo quem era Davi, e o bondoso que era Davi, ele corre então para Abigail, porque eu disse dessa Tainá Fernandes, dela falar sobre mulher sem conhecer o que a Bíblia diz sobre mulher. A mulher sábia edifica a sua casa. Não importa se o marido é tolo. E aqui nós estamos vendo um fato. Esse servo corre para Abigail e diz, olha, senhora, porque ele sabia que Abigail era sensata. E ele também conhecia o quanto o patrão era maligno. Então ele corre para Abigail e diz, olha, aconteceu assim, Davi mandou 10 dos seus moços pedir ajuda ao teu senhor, ao meu senhor, ao teu marido. Só que o teu senhor os tratou com dureza, os humilhou. E a senhora sabe que ele é maligno, ele é duro de coração, é difícil lidar com ele. Então eu não fui falar com ele, eu venho falar com a senhora. E sei que a senhora é sensata, é bondosa, é grande de coração. Vejo o que a senhora vai fazer, porque já está determinado o juízo sobre a casa do meu senhor. Aquele homem conta para ela, nós estivemos lá no Carmelo, este Davi merecia que o nosso Senhor o ajudasse, porque nós estivemos lá no Carmelo, o que eles fizeram era nos proteger, proteger as ovelhas do nosso Senhor, enquanto estavam apacentando, Davi fez com seus homens uma muralha ao nosso redor, ninguém entrava e ninguém saía daquela muralha para nos prejudicar, porque dia e noite eles estiveram com as tochas acesas, cuidando de nós. O meu Senhor fez muito mal a ele. Ele merecia ser cuidado pelo meu Senhor. Volta ao título da mensagem. Se pagou o bem com o mal, aguarde o pior. Então a mulher sábia se levanta. A mulher sábia toma atitude. E a mulher sábia vai para a luta.
A Bíblia diz que a mulher fiel, o homem fiel, ele terá a recompensa do Senhor. A recompensa não vem dos homens somente, vem do Senhor. Mas o infiel, pelas suas transgressões, pagará. O que eu quero dizer a você, estou dizendo a você, que vale a pena ser fiel a Deus. Às vezes os homens nos desmotivam. Às vezes os homens nos deixam tristes, às vezes os homens nos deixam abatidos com as suas decisões. Às vezes os homens nos quebram ao meio com as suas posturas. Mas a nossa confiança deve estar em Deus. A nossa fidelidade deve ser primeiro atribuída a Deus. E a mulher que teme a Deus e põe nele a sua confiança, Deus tem promessas de paz, de abundância, de recompensa para ela. Nós vemos na Bíblia, eu discordo dessa Tainá, porque nós vemos na Bíblia mulheres que não só salvaram uma casa, mas salvaram um reino. Um reino. Uma mulher tem muito mais força do que ela imagina que tem. Mas se ela for uma verdadeira mulher, não uma mulherzinha qualquer, não aquela que porque é do sexo feminino, ela se diz mulher. Mulher tem que se mostrar pela grandeza que tem, mas com doçura, com valentia, com bravura, e até mesmo no silêncio, ela se mostra como um grande exército, e isso é que fez Abigail. No silêncio, a mulher agiu. Ocultando do marido, a mulher age. E ela ouviu a palavra daquele servo. E ela agiu em cima da palavra, vendo o tamanho do perigo que agora estava ao abastado Nabal, ao homem muito rico, que segundo Davi, ele não ia comer um pão do tosquiar das suas ovelhas. Ele não ia viver por mais nenhum dia, porque ele pagou o bem com o mal e deveria esperar o pior. Eu disse que nós falaríamos de bondade e reconhecimento. Davi foi bom para com os pastores de Nabal. Davi cuidou das ovelhas de Nabal tanto quanto cuidava das ovelhas do seu pai, dia e noite ali no pasto. E Davi colocou 600 homens de sentinela, dizendo: não deixe que nada deles se perca, que nenhuma ovelha se perca desses pastores de Nabal. Davi esperou o reconhecimento de Nabal, porque Davi o deu honra. Esperava dele o reconhecimento, mas o reconhecimento não veio. O que veio foi ingratidão, e eu disse que disso falaríamos. Nabal foi ingrato. Ele quis pagar o mal com o mal. Ele quis pisotear Davi, chamando Davi de um escravo fugitivo e de seus homens de bandoleiros. Que ingratidão! Se ele tinha 3.000 ovelhas que ele podia agora tosquear, foi porque Davi as protegeu com seus 600 homens. Mas a ingratidão foi tanta que a tolice deste homem apareceu. O nome Nabal significa exatamente isso: insensato, tolo, por mais rico que seja. Ele não conseguiu adquirir da sua riqueza sensatez e sabedoria. E a última palavra que eu disse que falaríamos é sabedoria. A sabedoria do servo em não ir falar com ele, mas sim ir falar com a mulher sensata. Aquele servo sabia a grandeza da patroa que tinha. Ele sabia diferenciar que dentro de casa, como nós dissemos ontem, na mesma família, havia o bom e o mal. E esta mulher era bondosa. Ele sabia que ela não agia somente com o coração. Ela tinha uma mente vibrante, uma mente produtiva, uma mente capaz de pensar e de agir segundo o seu temor a Deus. Ela sabia da disponibilidade de Davi. E Davi vai marchar, então, para a casa de Nabal.
Mas a sábia mulher decide preparar-se e marchar ao encontro de Davi. Olha que história linda, que vamos seguir no próximo vídeo. Olha que bondade de Deus para com alguém que não merecia nem a bondade de Deus, que era Nabal. Mas alguém interfere, primeiro o servo e depois Abigail, a senhora do lar. A mulher sábia edifica a sua casa. A tola é que destrói com as próprias mãos. Eu, postando na página Tainá Fernandes, eu disse a ela: olha, com tanta tolice que você diz nas suas páginas, ainda há tempo de você buscar a Deus, temer a Deus, porque a mulher sábia é aquela que teme a Deus, que faz do Senhor o seu guardião, o seu protetor, o seu provedor, aquela que está de joelhos no altar do Senhor, intercedendo, orando, buscando sabedoria da parte dele. Ainda há tempo de você pensar em tomar o bom caminho, buscar Jesus, receber Jesus como teu Salvador e Senhor e buscar a sabedoria de Deus. E a Bíblia diz que quem pede sabedoria dele, ele dá em abundância. Você e eu precisamos entender isso. Precisamos entender que não se paga o bem com o mal, muito pelo contrário. Retribua e retribua com abundância. Retribua com um número maior do que o que você recebeu. Mostre gratidão pelo que as pessoas fazem por você e pelo que Deus faz por você. Não importa se o mundo vai mal, com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Por mais que exista um temporal, o temporal está fora do barco, porque Cristo é que está no barco. Por mais que exista dores, problemas no corpo ou fora do corpo, você tem uma alma, e se a tua alma for alegre com Deus, ela trará saúde para o teu corpo. Se você confiar em Deus, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do teu interior. Jesus falou isso. Aqueles que creem em mim. Mas não é de qualquer forma, como essas pessoas dizem. É como dizem as Escrituras. Examine as Escrituras e procure crer em Deus como elas dizem. Procure crer em Jesus como elas dizem. E não vai sair esgoto do teu interior. Não vai sair palavras tolas do teu interior. Não vai sair palavra de desentendimento, de arrogância do teu interior. Rios de águas vivas fluirão do teu interior. Deus te abençoe e te guarde. Deus te dê a graça, a paz neste dia. Como Davi desejou para Nabal, para sua família, para suas propriedades, para toda a sua casa, muita paz. Eu desejo para você agora. Me despeço de você dizendo até amanhã, se Deus quiser. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus abençoe você e família, no nome de Jesus. E pague o bem com um bem maior. E espere a recompensa de Deus, no nome de Jesus. Abraço, meu.